O zagueiro Gemerson já foi especulado por vários grandes clubes do futebol brasileiro. E no vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto por que nunca foi tão fácil quanto agora contratar o defensor do Mônaco. Também quero te falar sobre as dificuldades financeiras do São Paulo, mesmo com a venda do Antony para o Ajax e com os 20% repassados também para o clube holandês. Por que o tricolor precisa de uma venda ainda na metade desse ano? E para fechar, quero te explicar o porquê de Mino Raiola, o superagente italiano, ser detestado por São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Grêmio Internacional, Flamengo, entre outros. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, um lembrete bem importante. Nesse domingo, a partir das 8 da noite, Eduardo Bandeira de Mello, o ex-presidente do Flamengo, é o convidado da live do Nicola, momento super oportuno para a gente saber do ex-presidente como é que ele vê esses empréstimos que o Flamengo tem pego e essa dificuldade do rubro-negro em pagar algumas das prestações. Então você é o meu convidado, não esqueça de avisar seus amigos e participar da live, mandando todas as perguntas que você quiser. Quero começar esse vídeo explicando o porquê de os grandes clubes do futebol brasileiro detestarem o Mino Raiola. Para quem não sabe, o Mino Raiola é tratado como um dos maiores agentes do futebol no mundo. Ele tem, entre outros jogadores, o Lukaku, Pogba, Ibrahimovic, Donnarumma, o Balotelli, que chegou a negociar com o Flamengo no ano passado, mas acabou ficando no Breccia. E eu queria explicar para você todo esse ódio dos clubes brasileiros. Isso tem muito a ver, de acordo com o João Paulo Sampaio, que é gerente das categorias de base do Palmeiras, com o modus operandi do Mino e da sua equipe em relação a atletas da base. Vou ler uma frase que o João Paulo Sampaio me disse que vai te ajudar a entender essa história. Abre aspas. O único problema que a gente teve, mas o Brasil inteiro tem, é com a equipe do Mino Raiola. A equipe dele pega os atletas dentro dos clubes e depois não quer renovar o contrato ou não quer fazer o primeiro contrato profissional, fecha aspas. Então, a ação do Mino Raiola com os clubes brasileiros quase sempre está associada a jogadores da base. Eles identificam os bons jogadores e começam a agenciar esses caras, sugerindo que eles não renovem o contrato ou, se ainda não tiverem feito o primeiro contrato profissional, que não o assinem. Aí os clubes europeus conseguem tirar os jogadores bem baratos daqui ou quase de graça. Isso porque a Lei Pelé não se sobrepõe à lei da FIFA, que diz que com 18 anos de idade, o atleta que não tem contrato profissional fica livre no mercado internacional. Vários clubes grandes daqui já perderam jogadores importantes, várias promessas com esse modus operandi, vou lembrar alguns a partir de agora. No Flamengo, o lateral direito Wesley, mais conhecido como Gasolina, foi jogar na Juventus da Itália e rendeu apenas R$1 milhão ao Flamengo. A multa rescisória dele previa algo na casa dos 34 milhões de reais. Também para a Juventus foi o outro lateral direito do Palmeiras, o Lucas Rosa. Esse tem sido inclusive titular da Juventus, do time sub-23. A mesma opção, a mesma maneira. O Lucas Rosa, inclusive, se recusou a jogar o Mundial Sub-17 pelo Palmeiras, porque já tinha tudo acertado para jogar no Juventus, e o Palmeiras só conseguiu pouco mais de R$1 milhão com a transferência do jogador, alguém que certamente valeria muito mais. No Internacional, os problemas foram com o Lucas, atacante, também para o Milan, e o João Paulo, meia. O Corinthians também já foi alvo, o São Paulo teve recentemente dois problemas, um com o Gustavo Eblin e outro com o Bruno Dipp, enfim. É algo que tem incomodado demais os grandes clubes do futebol brasileiro, logo com o Mino Raiola, o super agente do futebol europeu, o mesmo que preferiu que o Balotelli fosse jogar no Breccia na temporada passada do que no Flamengo, tudo porque o Flamengo procurou primeiro um empresário que não o Mino Raiola, e aí o Mino ficou bravo e fez de tudo para que o Flamengo não conseguisse a contratação do Balotelli. Tenho certeza que não fez falta nenhuma, porque o Flamengo, mesmo sem o Balotelli no ano passado, ganhou absolutamente tudo. Tenho recebido muitas perguntas de São Paulinos sobre a condição financeira do tricolor. E aí fui me basear numa conversa que tive com o diretor financeiro do São Paulo, com Eliezer Albarello, para te explicar um pouquinho das dificuldades do fluxo de caixa do tricolor. Primeiro quero te explicar que por conta da paralisação das competições por causa do coronavírus, o São Paulo estima perder até R$100 milhões com bilheteria, patrocínios e outras receitas que estavam programadas. Esse é o pior dos cenários, tá? Se a gente não tiver competições por até 3 meses, o São Paulo pode deixar de arrecadar R$100 milhões. Antes dessa história toda, o São Paulo já havia conseguido pelo menos uma programação que lhe garantiria algum conforto financeiro até a metade do ano. Tudo porque o São Paulo vendeu 20% dos direitos econômicos do David Neres para o Ajax por 7 milhões de euros. Esses 7 milhões de euros equivaleram a mais ou menos 40 milhões de reais.
Essa grana caiu no mês de fevereiro e ajudou demais o São Paulo a pagar dívidas do ano passado, dívidas que ainda estavam pendentes. Nessa negociação do David Neres, o São Paulo também conseguiu repassar o Antony para o Ajax, negociação que seria confirmada ou oficializada na metade do ano, quando o Antony trocaria o São Paulo pelo Ajax. Negociação de 15 milhões de euros, que ainda pode render outros 7 milhões de euros, de acordo com uma série de bônus previstos no contrato do Antony. Mas o que vale nesse momento são esses 15 milhões de euros, ou mais ou menos 85 milhões de reais. Essa grana, diferente da grana do David Neres, ainda não caiu nos cofres do São Paulo. Só vai poder cair a partir do momento em que o Antony se transferir de fato para o Ajax. Ele iria inicialmente no mês de junho, no máximo no mês de julho. Por conta da pandemia, essa negociação ou essa ida dele certamente vai ter de ser adiada, até porque as competições na Europa ainda não terminaram. Então a atual temporada ainda está em andamento e vai ter de aguardar pela normalização da situação do coronavírus para que o campeonato atual termine e só depois que o Antony seja negociado. Ou seja, o tricolor vai demorar mais tempo do que imaginava para receber esses 85 milhões de reais. E de acordo com Elias Albarello, para suprir todas as perdas causadas pelo coronavírus, o São Paulo terá de vender mais um jogador na metade desse ano, quando a janela de verão do mercado europeu abrir por lá. Quais seriam as possibilidades? Talvez a única alternativa de uma venda boa, de uma venda mais substancial, seria a do Igor Gomes, meia que já foi especulado no Barcelona, no Sevilha, mais recentemente no Real Madrid. São Paulo continua insistindo que não há propostas oficiais e entende até que por conta de toda a crise financeira causada pela pandemia, as propostas certamente serão menores do que aquelas que o São Paulo imaginava. Mas certamente um valor próximo dos 20 milhões de euros já seria suficiente para que o São Paulo batesse o martelo, vendesse o Igor Gomes e tivesse um pouco mais de alívio no fluxo de caixa. São Paulo que não conseguiu pagar nesse mês de abril os 6 milhões de reais que deve ao Daniel Alves. Só para você entender direitinho essa história, quando o Daniel foi contratado, ficou combinado que ele teria direito a 1,5 milhão de reais por mês. O São Paulo pagaria 500 mil reais na carteira, mensalmente, e acumularia esse outro 1 milhão de reais por mês para pagar a cada 6 meses. E a primeira parcela de 6 meses, ou seja, de 6 milhões referentes aos direitos de imagem do Daniel, venceu no mês de abril, mas o tricolor, por conta das dificuldades, não conseguiu fazer esse pagamento. Para fechar, notícia importante para quem gosta e precisa de um zagueiro no seu time. Gemerson, defensor de 27 anos de idade, cara que já foi especulado em vários clubes grandes do futebol brasileiro, vive seu pior momento desde que se mudou para o Mônaco. Tudo mudou para o Gemerson a partir de dezembro do ano passado, finalzinho do ano, lá pelo dia 29 de dezembro, quando o Léo Jardim, técnico português, foi mandado embora e o Roberto Moreno, técnico espanhol, foi contratado para o seu lugar. Desde o começo desse ano, ou seja, desde que começa o trabalho do espanhol, o Mônaco disputou 13 partidas oficiais. E o Gemerson esteve em apenas uma partida, um jogo da Taça da França, bem pouco importante, contra o Saint-Étienne. O time dele ainda perdeu e desde então ele não jogou mais. Essa partida foi disputada no dia 28 de janeiro. E o pior é que, além de não ser mais titular, o Gemerson nem tem ido para o banco de reservas. Desses 13 jogos que eu te falei sobre o comando do Roberto Moreno, ele fez um jogo só e em todos os outros nem apareceu no banco de reservas. Situação muito, mas muito ruim para o Gemerson, que está bem afim de deixar o Mônaco. Quais seriam as possibilidades dele? É natural até que surjam propostas da Europa. Em 2017, depois do Mônaco chegar às semifinais da Liga dos Campeões, acabou sendo eliminado pela Juventus, vários clubes grandes apareceram com propostas bem altas para o Mônaco. O time francês disse não para todas elas. Agora é bem difícil imaginar que vão surgir grandes propostas de times gigantes. E é a partir daí que os brasileiros podem ganhar força. Porque eventualmente se um Breccia, eventualmente se um Valência, ou se times não tão relevantes procurarem o Mônaco para tentar o Gemerson, ele pode optar por voltar ao futebol brasileiro se tiver propostas de clubes brasileiros grandes. O contrato dele recentemente foi prorrogado, havia uma cláusula de renovação automática, ou seja, a partir de agora ele só termina em junho de 2021, mas nunca foi tão fácil tirar o Gemerson do Mônaco. E aí, informação importante de alguém muito próximo a ele. O clube brasileiro que mais recentemente fez uma oferta oficial pelo Gemerson foi o Flamengo em julho do ano passado. O Flamengo tentou a contratação do Gemerson, na oportunidade o Gemerson era titular absoluto, às vezes até jogando como volante, mas basicamente como zagueiro, e o Mônaco rejeitou. Imagino que se o Flamengo ou qualquer outro grande clube, a um ano do fim do contrato do Gemerson com o Mônaco, fizer uma proposta só razoável, tem grande chance de contratar o ex-zagueiro da seleção brasileira.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nesse domingo. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola é bem fácil. Só apertar o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado. Toda vez que eu fizer um vídeo novo ou live, use o espaço para comentários para deixar sugestão, opinião, pergunta e dúvida. E um lembrete importante. Nesse domingo, a partir das 8 da noite, o convidado da live do Nicola é o Eduardo Bandeira de Mello, o ex-presidente do Flamengo. Momento mais oportuno impossível, até porque o Flamengo virou alvo de várias notícias por conta de um empréstimo milionário. Alguns falam de 40 milhões, outros falam de 50 milhões. O Flamengo que tem tido dificuldades para pagar algumas de suas prestações, referentes, por exemplo, ao Léo Pereira e também ao atacante Thiago. Enfim, tudo isso vai ser debatido e você fica à vontade para mandar quantas perguntas quiser ao ex-presidente rubro-negro.